queridos, graça e paz. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, amém. O Senhor reina sobre todas as coisas. Abra a tua Bíblia no livro de João. Eu vou começar em João, mas depois de muito tempo, hoje eu vou pregar no Antigo Testamento, amém? Tem pessoas pensando que o pastor Ricardo não crê mais no Antigo Testamento. Eu creio até na capa da Bíblia, eu creio, irmão. Amém? Aquela página em branco de Malaquias para Mateus, eu também creio nela. Eu creio em toda a Bíblia, amém? Nós só precisamos entender as coisas no tempo correto, amém? Então hoje eu vou pregar, ou melhor, hoje eu vou começar a fazer algo que faz tempo que eu não faço aqui. Eu vou começar uma mensagem que eu vou precisar de pelo menos 3 dias para pregar ela. Então nós vamos começar a pregar hoje. Domingo que vem eu vou estar aqui, eu viajo quinta-feira para Goiás. E prego lá quinta, sexta e sábado, mas domingo de madrugada eu venho embora e domingo eu continuo a mensagem. Nós vamos precisar de pelo menos 3 dias para pregar essa palavra, amém? Então eu quero começar aqui em João, capítulo 1, versículo 29. E eu não me assusto, queridos, com o que eles fazem lá fora. Eu me assusto com o que a gente não faz aqui dentro. Eu não me assusto com a alegria deles. O que me assusta é a nossa tristeza. Porque se tem um povo que tinha motivo de estar gritando e soltando fogos, era você. Então o que me assusta não é alguém estar comemorando por um time que ninguém vai ganhar nada e que não vai mudar a vida. O que me assusta é a gente ter todo motivo para ficar dando roleta aqui dentro. Queridos, o dia que a gente tiver culto aqui, que nem começar a dar cambalhota aqui, aí eu vou falar, a gente está entendendo o evangelho. Porque se tem alguém na terra com motivo, razão, fato, para estar feliz, é você. Escute, queridos, deixa eu te falar, não importa a situação, você tem motivo para estar feliz. Por quê? Porque vai dar tudo certo, irmão. Só por isso. E eu não te falei isso para dar uma animada no você não, estou a fim de te animar não, de boa. É porque você tem a ver com Ele, e Ele tem a ver com você. Tem uma canção que o William canta aqui, que não tem nada a ver com a gente, foi tudo por causa dele, não tem nada a ver, é por ele. O dia que nós aprendemos a confiar nele, não há mais nada que roube a nossa paz, que roube de nós aquilo que ele fez, amém? O problema de tudo isso, o problema é que eu começo a falar qualquer coisa e já vira mensagem, né? Aí eu fujo da mensagem. O problema é que no decorrer dos anos, a igreja começou a cultuar a alma e não cultuar Deus. É por isso que as nossas canções e os CDs que mais vendem aí é música cristã de sofrência. Tem um ritmo aí no mundo agora que chama sofrência. E agora os nossos cultos têm a ver com sofrência. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Isso é coisa de sofrência. Eu vivi dentro do calabouço. Isso são músicas que só alimentam a alma. E o que está dando dinheiro é culto para alimentar a alma. Agora o que vai transformar a nossa vida é um culto que entroniza Deus. Você está entendendo, queridos? Então a nossa ideia, o problema não é, a questão não é anular a alma. A questão é fortalecer o espírito para que ele governe sobre a alma. A alma é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Você está entendendo? Ela é muito boa como empregado, mas como patrão ela não presta. Ela é muito ruim. Então, queridos, se alegre, abra seu coração para Deus. Tem uma canção dos irmãos Arraiz que diz: eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Eu acho que a gente está entendendo o evangelho quando nós começarmos a falar para ela assim: dá uma olhada no que ele fez comigo. Querido, dançar, a gente vai falar sobre isso já, não sobre essa situação, mas dançar depois que o mar se abriu, qualquer um faz, até Miriam. Eu quero ver você dançar antes. Você está entendendo? Depois que o mar se abriu, você faz qualquer coisa. Depois que a gente viu o livramento, né? A gente tira foto até com a cabeça do gigante. Deixa eu tirar uma foto com ele. Eu quero ver você pedir para tirar foto com o gigante enquanto ele está querendo te pegar. Amém? Mas deixa isso para lá. João 1, versículo 29. Aleluia, glória a Deus. João 1, 29 diz assim: no dia seguinte,
viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novamente, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vai lá para Êxodo capítulo 12. Aleluia. Por que eu quero pregar isso pelo menos em 3 dias? Porque eu quero falar sobre do Egito a Canaã, o processo da libertação. É isso que eu quero falar nesses dias, do Egito ao Canaã. Por quê? O Egito é o mundo, ok? O Egito é o mundo. Faraó é um tipo de Satanás. E aí eu quero falar qual foi o processo. Por que muitas coisas na nossa vida não funcionam, mesmo a gente tendo nascido de novo? O que aconteceu quando nós saímos do Egito? O que significa a passagem pelo Mar Vermelho? Tem pessoas que pensam que o Mar Vermelho é simplesmente o livramento de Faraó. Tem muito mais que isso. E o que significa o deserto? E o que é Canaã? Porque tem gente que pensa que Canaã é o céu. Canaã não é o céu. Então, nós não vamos conseguir fazer tudo isso nessa noite. Então, vamos começar no capítulo 12, no versículo 1. É muito importante que você acompanhe e entenda isso, porque eu penso que isso pode tocar a nossa vida e nos colocar numa nova dimensão. Amém? E o foco do Êxodo, você vai ver que nós vamos estar no Antigo Testamento, mas nós vamos estar o tempo todo apontando para Jesus. Amém? Porque o foco da Bíblia é Cristo. Amém? Você pode dizer amém? O foco da Bíblia é Cristo. Desde Gênesis para nós, ele já existia antes, mas desde Gênesis, Cristo está lá. De formas tipológicas, de formas semelhantes, sombras, mas Cristo está em toda a Bíblia. E nós vamos ver sobre ele aqui agora. Jesus está aqui. Jesus estava lá no Egito. Vamos lá. 12:1 do Êxodo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Diga cordeiro. Você está lembrando que a gente acabou de ler sobre o cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? Nós acabamos de ler João, porque o foco lá era o cordeiro. O foco no Egito é o cordeiro. Amém? O foco da tua vida é o cordeiro. Tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Diga, um cordeiro para cada família. Olhe para mim. Ninguém de uma família pode desfrutar do cordeiro sozinho. Quando o cordeiro chega na casa, é para toda a família. Todo mundo da casa tem que comer do cordeiro. Todo mundo da família tem que desfrutar de Jesus. Aleluia. Mas se a família for pequena para um cordeiro, porque o cordeiro é grande, irmão. Pensa no cordeiro grande. Porque se a família for pequena para o cordeiro, então convidará seu vizinho. Aí o cordeiro, toda a família está comendo e agora está distribuindo o cordeiro para os vizinhos. Isso acaba em avivamento, irmão. Porque o cordeiro vem para a tua casa, alcança o vizinho, do vizinho vai passando para outro. Escute, queridos, o cordeiro é muito grande, não dá para você comer sozinho. Você vai ter que chamar o vizinho. Esse é o foco. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho. Perceba que se a família for pequena, ele não manda trocar de animal. É o cordeiro do mesmo jeito, porque a gente tem que participar do cordeiro. Chamará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, será macho, de 1 ano,
podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Aleluia. Cordeiro macho, sem defeito. Jesus não tinha defeito nenhum, queridos. Preste atenção, queridos, é muito importante nós entendermos o processo de libertação nas nossas vidas. É muito importante entender o que Jesus fez, como nós estávamos e como tudo aconteceu. É muito importante nós entendermos isso, em que lugar da libertação nós estamos hoje. Nós temos muita gente hoje que fazendo curso de libertação. Eu em parte entendo, passado por processos intensos, mas muitas delas passando por tudo isso não muda. Por quê? Porque uma coisa é libertação, outra coisa é liberdade. É muito diferente. Então, uma coisa, queridos, é uma libertação, outra coisa completamente diferente é a liberdade. Nem todo liberto é livre, mas todo livre é liberto. Nem todo liberto é livre. Eu só estou dando introdução para isso. Eu não quero falar sobre a liberdade hoje. Hoje eu quero falar sobre a libertação. Eu quero colocar o diabo no lugar dele nessa noite. Eu quero que você entenda como é que funciona a libertação. Eu quero quebrar alguns conceitos religiosos que muita gente tem usado por aí. É claro que Faraó é uma tipologia do diabo, sim ou não? É claro que o Egito é uma tipologia do mundo. A nossa saída do Egito não é um fim. A nossa saída do Egito, ou seja, a nossa conversão, é o início de tudo. A salvação não é um fim. A salvação é onde tudo começa. É o início de tudo. Podemos ter sido livres do opressor, mas ainda estarmos presos à opressão. É muito sério isso. Podemos estar livres do opressor, mas o que tem nos escravizado é a opressão. Falar da alma é fácil, queridos, porém a alma é a guardiã dos tesouros de Deus. A alma é a guardiã das coisas do Espírito, porque tudo que está no Espírito só sai se passar pela alma. Quantos sinais Deus fez no Egito? Quantos? 10. Pode ter sido sinais ou pode ser visto como pragas. 10 sinais, ok? 10 sinais no Egito. Mas somente o último sinal faria a diferença. Por quê? Ele fez a água se transformar em sangue. Ele fez trevas, não foi isso? Ficar em trevas. Ele fez o povo ficar com piolho. Ele fez o povo ter tumores. Ele trouxe a praga da rã. E tudo isso, havia uma diferença entre o povo hebreu, que é uma tipologia do povo cristão, e entre o povo do Egito. Havia uma diferença. Queridos, sempre deve haver uma diferença entre o ímpio e um crente. Em todos os aspectos. Se tudo que você tem é adquirido com a mesma força que o ímpio, você não precisa nem testemunhar. Posso repetir, não? Se tudo que você adquiriu na vida foi fazendo a mesma força que o ímpio, não tem milagre nenhum, qualquer um faz. É só trabalhar sem viver. Então não é para trabalhar, eu não disse que não é para trabalhar. Eu só estou dizendo que não tem milagre nenhum quando você se mata do mesmo jeito que o ímpio para adquirir prosperidade. Prosperidade não é fruto de um trabalho, até porque prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é espírito, alma e corpo. Então, queridos, a diferença só estaria onde? No último. Por quê? Porque no último tinha
dois ingredientes que nos 9 não tinha. Tinha o cordeiro e tinha o sangue. Tinha o sangue e tinha o cordeiro. Queridos, Deus, em alguns momentos, eu não quis anotar muito, ainda que nós vamos ler mais um pouco. Deus em alguns momentos disse para Faraó, vai lá falar com... Desculpa, em alguns momentos Deus disse para Moisés, vai lá falar com o Faraó, mas ele não vai deixar vocês irem. Espera aí, Deus, o Senhor está mandando eu ir falar com ele e ele não vai deixar ir. Não parece uma coisa esquisita? Vai lá e fala para Faraó, deixar o meu povo ir, mas eu sei que ele não vai deixar ir. Eu, se eu fosse Moisés, falava, Deus, então me poupa. Já que ele não vai deixar, para que o Senhor está mandando eu ir? Deus queria manifestar as suas maravilhas, mas Deus sabia, ele não vai deixar ir. Mas na última praga, Deus jamais poderia dizer, ele não vai deixar ir. O que o Senhor quer dizer, queridos? O que é que eu quero dizer? É que o diabo pode prender uma pessoa, mesmo Deus fazendo sinais. O que ela não pode fazer, prender uma pessoa, é quando a pessoa reconhece o Cordeiro. É quando a pessoa reconhece Jesus Cristo de Nazaré. Ainda que os sinais é para apontar para Deus, ainda que os sinais era para Faraó e para os seus, para a sua liderança reconhecerem Deus. Deus queria ser glorificado. Havia muitos deuses no Egito, e há quem diga que cada sinal, cada praga que Deus mandou era contestando um Deus do Egito. Então Faraó, ele não se rendia ao que Deus fazia. Ele no momento ficava com medo diante das situações, porém, quando o negócio passava, ele voltava atrás. Mas naquela noite, seria diferente. Ele jamais voltaria atrás. Por quê? Porque naquela noite tinha um cordeiro. Porque naquela noite tinha sangue. O diabo não pode mais prender alguém que reconheceu o Cordeiro e que derramou o sangue dele para nos salvar. Queridos, olhe para mim. O que o povo precisou fazer para Faraó libertar eles? Qual foi a obra do povo? O que é que o povo fez? O povo matou o cordeiro, é verdade. Mas o povo guerreou contra Satanás. O povo lutou contra Faraó. Não. Moisés lutou contra Faraó. Também não. Tudo que eles precisavam era do sangue do Cordeiro. Muita gente não sabe a importância do sangue do Cordeiro. Muitas pessoas não entendem a importância do sangue de Jesus. O sangue, havia uma cédula que estava cheia de ordenanças contra eu e contra você. Na cruz do Calvário, quando ele derramou o sangue dele, ele cobriu aquilo de tal maneira que o diabo não consegue ler mais nada. Queridos, eu não sei você, mas eu me alegro tanto com isso. Não há nada que eu deva para o diabo. Não há nada que alguém que está em Cristo possa dever para o diabo. E já trazendo um finalzinho para o começo, não há nada que o diabo possa fazer contra alguém que está em Cristo. Não é que ele não quer, é que ele não pode. Eu me sinto tão bem com isso, cara. Eu me sinto tão protegido com isso.
Ah não, pastor, eu tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer nada, cara. Em relação ao diabo, eu sinto muito. Já tem alguém que faz isso por mim, ou que fez por mim, eu não tenho, ele não é problema meu. Jesus é problema meu. O diabo é problema dele. A nossa libertação, eu não estou falando de liberdade, eu estou falando de libertação. Liberdade é outro dia. A nossa libertação não depende do que quer que façamos. A nossa libertação depende do que Jesus fez. A libertação, queridos, tem a ver com uma condição espiritual. É disso que eu estou falando. A libertação tem a ver com a condição do nosso espírito. Abra lá em Colossenses. Eu falei que eu ia pregar no antigo, mas eu não disse que não ia para o novo, né? Colossenses, Filipenses e Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Acharam? Filipenses 1,13, Colossenses 1,13, diz assim, Colossenses 1,13, Ele quem? Jesus, nos libertou, está no passado, presente ou futuro? Passado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou, escute, isso é um processo espiritual. O que é que significa essa palavra libertou? Essa palavra libertou significa a ideia de quebrar uma corrente, de resgatar, de libertar. O que é que Jesus fez quando Ele te libertou? Você estava preso, acorrentado. Jesus foi lá e quebrou todas as correntes. O que é que o povo estava no Egito há 430 anos? Acorrentados. O que é que aconteceria naquela noite? Aconteceria uma libertação. As correntes seriam quebradas. Isso é o reino de Deus. Então, libertou, dá a ideia no original de uma corrente, de resgatar. E o que significa transportou? Porque está aqui, e nos transportou. O que significa transportar? Transpor, transferir, remover de um lugar para o outro. Peraí, tem mais. Ele te tirou de um lugar. O povo não estava saindo de um lugar e indo para outro. O povo estava saindo de um lugar para o outro. Transportou, transpor, transferir, remover de um lugar para o outro, remover de um ofício e de um administrador. Ele me transportou, Ele me removeu de um libertador, de um administrador. Quem era esse administrador? Satanás. Ele me removeu de lá. Como isso aconteceu no Egito, naquela noite, quando eles comeram do cordeiro e colocou sangue nos umbrais. Quando o anjo da morte passava, a morte não tocava ali. Quem está no Senhor, de maneira nenhuma sofrerá o dano da segunda morte. Foi isso que aconteceu ao sermos libertos do mundo do Egito. Ele pegou você e colocou em outro lugar. Você pertencia a uma pessoa. Jesus pegou você e colocou em outro lugar. Você estava acorrentado. Você era escravo. Eu era escravo. Nós estávamos totalmente cativos. Nós já nascemos cativos.
mas através do Cordeiro nós fomos libertos. Ele tirou você de lá. Tem um texto que diz assim: Ele levou cativo cativeiro. Isso para mim é a ideia de levar o passarinho com gaiola e tudo. Ele só não abriu a gaiola, ele levou com tudo. É muito importante nós entendermos isso. Que eles voltem lá para Êxodo, agora o capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículo 1. Aleluia. Pastor, eu já sei de tudo isso. Sabe não, você ainda não sabe. O saber tem que trazer uma postura diferente. Você é livre. Você é livre. O diabo precisa ouvir isso de você. Eu sou livre. Alguém pode dizer isso aqui? Por quê? Porque Ele fez. Ele me libertou. 14. Eu preciso que você tenha paciência comigo na leitura agora. A partir do versículo 1. Vamos lá. 14:1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Olha o que é que Deus diz: endurecerei o coração de Faraó, para que vos persiga, e serei glorificado em Faraó. Não importa o que o diabo faça, Deus será glorificado no que Ele está fazendo. Deus está falando: eu vou ensinar a Faraó a fazer isso, mas eu vou ser glorificado nisso. Eu quero te dizer que não importa o que o diabo está fazendo, no final Deus vai ser glorificado nisso. E Deus está no controle de todas as coisas. Ele está falando: ó, o diabo vai fazer isso, vai fazer aquilo. O meu papel é só ficar nele. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: o que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo. Preste atenção nisso. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Diga para o teu vizinho aí: não tenha medo. Aquietai-vos. Não tenha medo e fique quieto. Por quê? E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje
vedes, nunca mais. Quando? Nunca mais. Quando? Os tornarei a ver. Deus falou assim, é como se Ele estivesse falando, fique tranquilo, o que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver nunca mais. Eu não estou trazendo eles aí para você guerrear contra eles. Eu estou trazendo ele para vocês verem eu guerrear contra ele. Quem guerreia não é você. A guerra é dele. Eu só preciso não ter medo e me aquietar. Você vai lutar com o diabo? Eu? Eu não. Eu não vou lutar contra ele, não. Todas as vezes que eu vou contra ele, eu vou sobre alguém que já venceu. Você não guerreia contra alguém que já foi vencido. O senhor está ignorando o diabo? Não, eu estou falando que ele já é vencido. E todas as vezes que eu vou contra ele, não é para uma luta. Está chegando alguém que está sobre você. Na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou vindo, capeta, para o embate. O meu cordeiro já te venceu. Eu não vim para guerrear com você. E deixa eu te falar uma coisa, capeta. No meu reino, os filhos do rei não guerreiam. Lá tem os anjos que fazem isso. Os filhos só governam. Você ouviu isso? Os filhos só governam. Será que você está inserido nisso? Pastor, o diabo não quis sair. Ele não tem que querer. Ele tem que sair. Por quê? Porque ele é ilegal. E você, em Cristo Jesus, é legal. Eu quero liberar uma palavra profética aqui agora. O cordeiro vai alcançar toda a sua família. O cordeiro vai alcançar toda a sua família. O cordeiro não é só para você. O cordeiro é para toda a sua família. O cordeiro é para toda a nossa família. Aleluia! Quando você leva o cordeiro para casa, não dá só para você, é muito. Não cabe só em você. Eu estou falando de uma condição que nós recebemos. O povo que estava no Egito era bom. Primeiro passo, eles já começaram a murmurar. Mas eu quero falar sobre essa murmuração, talvez domingo que vem. Versículo 30, eu não vou ler tudo, agora eu vou para o 30 e para o 31. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra o Egito, os egípcios. Você precisa ver, crer o poder que o Senhor tem contra Faraó. Queridos, o diabo era um anjo, não era? Quem criou ele? Diga Deus. Quem criou Miguel? Quem criou Gabriel? Você já viu Deus brigando com o diabo? Já viu? Você já viu Deus discutindo com o diabo? Já? Viu ou não? Você já leu na Bíblia Deus bravo com o diabo? Já leu? Então esquece, então vamos para Jesus. Teve aqui na terra, você já viu Jesus na terra bravo com o diabo? Você já viu Jesus na terra discutindo com o diabo? Não confunda no deserto, porque no deserto ele estava tudo tranquilo. Aliás, diga-se de passagem, aquela foi o único problema que Jesus teve com ele. Depois ele foi o problema do diabo.
chega uma hora na sua vida que quando você amadurece, que o problema muda de lado. Eu sei que você não entendeu, eu vou desenhar. Tem um momento da sua vida que, como você não sabe quem é o diabo, ainda é o seu problema. Mas quando você descobre quem você é, você se torna o problema dele. Obrigado, porque 3 entenderam isso. Vamos continuar. A gente... Presta atenção, aqui o poder de Faraó acaba. No Mar Vermelho, o poder de Faraó acaba. Por quê? Até o Mar Vermelho, presta atenção, até o Mar Vermelho, Faraó ainda poderia tentar alguma coisa contra você. Só até lá. Depois mais não. Até aqui, até aqui o Mar Vermelho, o poder de Faraó contra o povo de Deus, ele tentou, mas aqui foi o limite dele, acabou, por quê? Perceba que em todo tempo, como eu disse, Deus estava no controle. Você acha que Deus está no controle? Sabe não. Você deveria ter certeza disso. Deus está no controle de todas as coisas. Ah, pastor, o problema lá em casa é que o diabo, o que é que tem o diabo? Se o diabo está fazendo alguma coisa lá, o problema não é ele. O problema é que falta alguém para tirar o que ele está fazendo de lá. Se o diabo está fazendo alguma coisa lá, é porque está faltando alguém legalizado para tirar o diabo de lá. Hoje é a mesma coisa. Não importa o que o diabo está fazendo, Deus está no controle. Não, é que o mundo, o diabo, Deus está no controle. Deus reina e governa sobre todas as coisas. Muitas coisas que o diabo está fazendo não é culpa de Deus, é culpa da igreja. A omissão da igreja, a ignorância da igreja, por não saber quem é, não por um título, mas por um posicionamento. Nós precisamos ouvir a notícia. Os homens que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Você viu alguma qualidade no povo até agora? No povo do hebreu, você viu alguma qualidade neles? Você está vendo alguma coisa que eles faziam que não? O que eu quero dizer que não tem a ver com quanto você é bom e nem com quanto você é ruim, mas com quanto você crê no que Jesus fez por você. O que significa, pastor, o Mar Vermelho para mim? Perceba que o Mar Vermelho é um divisor de águas, obviamente. Ele divide Egito para o deserto. O Mar Vermelho é uma transição, não é o fim. Vamos ver o que significa o Mar Vermelho? Você vai se identificar. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ver o que é o Mar Vermelho para nós. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Acharam? Versículo 1 e versículo 2. 1 Coríntios 10, aqui fala do Mar Vermelho. Olha o que aqui diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Olha o verso 2. Tendo sido batizados. Tendo sido batizado, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O que significa o Mar Vermelho? O que significa o Mar Vermelho? Agora melhor,
O que é que significa batismo? O que é que significa batismo? Morte. Quando você entrou no Mar Vermelho, você morreu. Você foi batizado, você morreu. Acabou. Agora acabou. O Mar Vermelho, o Jordão, a gente vai falar lá na frente. O Jordão é outra coisa. Mas o Mar Vermelho é o meu batismo, o qual eu morri para o mundo, junto com todas as ligações que eu tinha, com toda a legalidade que o diabo tinha. Eu reconheci o Cordeiro e eu me batizei. Eu fui sepultado e recebi uma nova vida. É morte e ressurreição, misericórdia e graça. Eu morri juntamente com Ele, e eu ressuscitei juntamente com Ele. Escute, daqui para frente, eu não vou seguir nesse assunto agora. Daqui para frente, você não ouve mais falar de Faraó. Quando você ouviu falar de Faraó? Daqui para frente. Até Canaã, você ouviu falar alguma coisa de Faraó? Cadê ele? Cadê Faraó? Cadê? Ele ficou na minha vida passada. Ele ficou antes do Mar Vermelho. Eu era escravo. Eu era escravo de Satanás. O Cordeiro me salvou. O seu sangue me purificou. Eu passei pelo Mar Vermelho, eu rompi com o mundo. Eu não tenho mais nada. Ei, tire os olhos do retrovisor. Além de testemunho, nós não temos mais nada no nosso passado. Tire os olhos do retrovisor. Você só tem testemunho para glorificar Deus. Eu vivia no mundo, mas eu me alimentei do Cordeiro. O sangue do Cordeiro me purificou. Eu fui batizado no Mar Vermelho. Eu fui separado do Egito. Eu não faço mais parte. Eu tenho uma nova natureza. O meu espírito está vivificado. Eu tenho uma nova vida. Abra lá em 2 Coríntios capítulo 5. Nós estamos em 1, vai para o 2. Eu gosto disso. 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5,15. Vamos ler a partir daqui. Acharam? E ele morreu por todos. Diga por mim. Diga por mim. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós agora vivemos por aquele que morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu não te conheço mais segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, se o nosso conhecimento era carnal, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, alguém aqui está em Cristo? Alguém aqui está em Cristo? Se alguém está em Cristo, nova criação é. A palavra original é nova criação é. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas ficaram no Egito, e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criação.
Você vê quando o Cleito canta aqui, abriu o mar para eu passar, me resgatou para que eu pudesse cantar. Cantar o quê? Eu sou filho. Quando ele abriu o mar vermelho, eu estava não só passando, mas sendo batizado. Você encontra o povo voltando para o Egito. O povo vai ser prisioneiro lá na frente na Babilônia, mas no Egito nunca mais. Escuta, queridos, Egito nunca mais. Egito nunca mais. Por quê? Porque você morreu para ele. E ele morreu para você. Paulo disse assim: eu estou morto para o mundo, e o mundo para mim. Não tem mais nada lá para mim, eu morri para ele. Ele morreu para mim, eu não tenho mais ligação com ele. Eu fui batizado. Eu faço parte do Cordeiro. Eu tenho a vida do Cordeiro. Não é uma carteirinha de membro. Ah, irmão, você deveria jogar fora isso. Não dá resultado na tua vida isso. E se apropriar da condição que você recebeu de ter nascido de novo. Eu me sinto tão bem com isso. Pastor, porque eu ainda peco. Nós vamos continuar depois, outro dia. Mas vamos continuar lendo aqui. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu e você, nós temos a palavra, o ministério da reconciliação, o ministério que estava em Jesus para reconciliar o mundo, as pessoas a Deus. Esse ministério está em nós. Nós temos o ministério da reconciliação, não da condenação. Nós precisamos parar de pregar a condenação para quem está condenado, e precisamos pregar a liberdade em Cristo Jesus. Pastor, eu queria saber meu ministério qual é. Estou te falando nessa noite, você tem o ministério da reconciliação. É você que reconcilia através de Jesus Cristo, é claro. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Meu Deus, de sorte. Você deveria anotar no seu caderninho como funciona a vida do embaixador. Aí você deveria, lá no Google, estudar com o que um embaixador se preocupa. Aí depois você me procurava para conversar. Aí você vai ver que o embaixador não tem que se preocupar com nada. O problema é que esse evangelho nosso é uma filosofia, uma piada o evangelho que a gente vive. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A autoridade que nós temos para reconciliar as pessoas. Olha como é que termina o capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele quem? Diga Jesus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você e eu, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu achar algo aqui, 2 Coríntios 5, 21, que é isso que nós lemos.
5:21. Você quer saber o que significa a palavra justiça? Nós somos feitos justiça. Justiça significa, no sentido amplo, estado daquele que é como deve ser. Em Cristo nós somos como nós devemos ser. Condição aceitável para Deus. Em Cristo Jesus, Deus me aceitou. Antes Ele não me aceitava, mas em Cristo Ele me aceitou. Doutrina que trata do modo pela qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. A justiça me fez aprovado por Deus em Cristo Jesus. Eu não vou ser aprovado, eu sou aprovado por Deus em Cristo Jesus. Essa é a minha condição. Integridade. É isso que significa justiça. Integridade, virtude, pureza de vida. Credo, gente. É tudo isso aqui. Integridade. Você é íntegro. Em Cristo você é. Virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ação correta. Tudo isso eu sou em Cristo Jesus. No sentido restrito, justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Em Cristo eu recebi o que me é devido. Em Cristo eu recebi o que me é devido. E a gente está tentando agradar a Deus. Não tente agradar, só reconheça que Ele se agradou de você em Cristo Jesus. Se Deus me ouvisse, né? Puxa vida. Deus não ouve minha oração. Você é aprovado diante dele. Cristo é a nossa condição. A justiça foi feita. A justiça foi feita. E sabe de uma coisa? O Pai aceitou a justiça do Filho. Você que está em Cristo não deve mais nada. O diabo tem usado condenações, prisões emocionais. Eu estou falando para alguém que está em Cristo. Se não está em Cristo, ainda existe condenação. Eu estou falando de uma condição espiritual, que nós precisamos nos apropriar dela, por fé, por posicionamento. Saímos dessa síndrome do coitadismo. Queridos, quando é que as nossas práticas vão parar de ser um meio de tentar convencer Deus? Deus não será convencido pelo que você faz. Você precisa estar convencido do que Cristo fez. Deixa eu tentar convencer para Deus, tentar convencer Deus que o melhor para Ele é me abençoar. Não, Ele está falando, você não entendeu nada. Você precisa estar convencido que eu te abençoei. Essa é a tua condição em mim, através do meu Filho. Ele tinha o ministério da reconciliação. E Ele te reconciliou com Deus. Ele te reconciliou com o Pai. É por isso, queridos, é por isso que nós temos problema de manifestar os céus. Porque nós temos um espírito, nós temos uma vida vivificada, nós temos uma condição correta diante de Deus, mas nós temos uma mentalidade deturpada, nós temos uma mentalidade religiosa. Sabe, queridos, é muito importante nós entendermos, em certo aspecto, a doutrina dos anjos.
Porque existem anjos em todos os lugares, amém? Eu creio nisso. Jacó viu, Jesus falou isso em João. Mas eu não dou ordem para o anjo, meu irmão. Tem pregador que fala, coloca um anjo aqui, coloca um anjo lá, a tantos quilômetros de distância. Eu não mando em anjo, queridos, eu não dou ordem para anjo. Ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Eu não dou ordem para anjo. É Ele que dá ordem aos seus anjos ministradores. E às vezes quer começar um culto, fala, Senhor, envia os teus anjos. Não, deixa que o papel dele ele faz o seu. Se ele quiser mandar anjo, ele manda. Mas quem chegou foi o filho. Escute, queridos, os anjos fazem parte dos céus, fazem parte da terra. Jacó viu o anjo subindo e descendo. Jesus falou, olha, coisas maiores do que essas vocês verão anjos subindo. Usou o mesmo texto de Jacó. Mas eu não me preocupo com o anjo. O meu pai manda eles para cuidar de mim. Os anjos do Senhor se acampam ao redor do que o teme e o guarda. Eu não me preocupo com segurança. Meu pai se preocupa com isso para mim. Você não sabe quantos livramentos você tem tido. E talvez nunca conseguirá agradecer, porque você nem os viu. E Ele te guardou. Estou falando de você nessa noite. Mas eu sou pecador, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Você faz tudo isso porque você não se achou em Jesus Cristo ainda. Você não parou de pecar porque você está tentando parar de pecar na força dos teus braços. E quem nos liberta do pecado é Jesus Cristo. Quando eu me relaciono com Ele, a vida dEle, a natureza dEle começa a tomar conta de todo o meu ser. Ainda que o processo da alma é outra coisa, o processo da carne é outra coisa. Hoje nós só estamos falando de uma condição espiritual. Mas a condição real e verdadeira, a parte mais nobre do homem, é o seu espírito. Toda a nossa condição está no espírito. Por mais que o pecado afetou espírito, alma e corpo, por mais que o pecado afetou a natureza, queridos, o pecado afetou tudo. O pecado afetou tudo, a natureza, a criação. É por isso que a criação está aguardando a manifestação. O pecado afetou tudo. Mas Jesus reconciliou todas as coisas nele. Se você não entender isso, queridos, quando eu começo a viver em Cristo, não é que eu faço força para não fazer mais, é que mesmo tentando fazer eu não consigo mais. Eu não consigo mais ser o mesmo. Eu não consigo mais viver da mesma forma. As coisas começaram a mudar dentro de mim. E sabe de uma coisa, queridos? Nós desenvolvemos mentalidades erradas acerca disso. Nós desenvolvemos entendimento acerca... mas o homem é falho, né? Não é que o homem é falho, é que o homem falha. É a mesma coisa, pastor? Não. Um determina uma natureza, o outro determina uma ação. Uma coisa é você falhar, outra coisa é você ser falho. Se você não tem como você mudar. Mas se você fez, você tem como parar de fazer. Você está entendendo como isso é importante? Eu fiz, mas não sou. Por quê? Porque a minha condição está em Cristo. Eu vou diante dele, me arrependo, confesso meus pecados e volto para a minha condição. E aí nós temos uma mentalidade, queridos, de reprovação. Nós temos uma mentalidade de falta de condição. Nós temos uma mentalidade que não somos santos o suficiente para orar por alguém. Nós temos uma mentalidade que não temos a unção. O que é unção para você? Pastor, a unção é aquele negócio que eu sinto assim. Não, isso não é unção, queridos. Isso pode ser reflexo da unção.
Pastor, a unção é quando eu sinto um arrepio assim tudo no corpo assim. Não, queridos, isso pode ser o frio, o reflexo da unção, mas isso não define unção. Me dá só mais um texto e eu vou terminar. Abre Romanos 12. Eu falei que eu não ia falar de mente, não, mas deixa eu falar só um ponto aqui. Essa semana eu mostrei isso para André. Eu estava lá estudando e orando, quando Deus me mostrou isso. Romanos 12, 2, ainda que eu vou falar disso semana que vem. Romanos 12, 2 é um versículo conhecido. É o versículo favorito do Igor, né, Igor? O Igor fala desse versículo constantemente. Vou te dar uma nova hoje, Igor. Quando diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Para aí e olhe para mim. Você lembra quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, Léo? Que as vestes resplandeceram? Essa palavra transformai-vos significa mudar de forma. Presta atenção. Transfigurar. A aparência de Cristo foi mudada e resplandecia o brilho sobre o monte da transfiguração. Quando eu renovo a minha mente, eu tenho a mesma condição que Cristo teve no monte da transfiguração. Anote a palavra transformação e vai estudar ela. Quando eu renovo a minha mente, aquela condição que ele teve no monte da transfiguração. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Quando ele transfigurou, e quando eu renovo a minha mente, eu entro na mesma dimensão que ele entrou, lá no monte da transfiguração. Você não sabe a dimensão que está dentro de você. Se você soubesse que a cura para o câncer não está nos estudos da medicina, está no seu espírito. Se você soubesse. O nosso problema não é espiritual. O nosso problema está na renovação da nossa mente. Escute, não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com a ignorância que o diabo tem me mantido. Eu estou em crise, irmão. A vida de Deus está em nós. A resposta para o casamento está em nós. A resposta para as drogas está em você. Para o lesbianismo, para o homossexualismo. A resposta é Jesus manifesto através de nós. É aí, queridos, é por isso. Os músicos podem vir, não toma um lugar, porque aí daqui meia hora eu termino. Pode ir. Por isso, queridos, que o diabo lança ferida na nossa alma. Por quê, Cida? Porque no teu espírito, espiritualmente ele já foi derrotado. Não tem um embate espiritual, ele já perdeu. O embate dele é emocional. É nível de pensamento, são fortalezas, são sofismas, são mentiras que nós acreditamos. E a partir do momento que acreditamos numa mentira, ela passa a ser verdade. Não importa se é verdade ou não, eu acreditei nela. Quando você acredita na mentira, você fortalece o mentiroso. Fulano não me ama, ninguém me quer. Nem minha mãe me queria. Eu fui abandonado. Tua mãe não te queria, mas teu pai te desejou. Deus te desejou.
Eu sou um fracassado. Mentira sua. Você é tão vencedor que para você nascer, você brigou com milhões de espermatozoides e você entrou primeiro. Não tem como você ser derrotado. Para você nascer, você já teve que ser vencedor. Aí você, quando você entrou, rompeu, entrou no óvulo, você venceu. Quando você nasceu, você se tornou mais que vencedor. A minha mãe não me desejou, mas nem a falta de desejo dela impediu de eu nascer. Eu sou fruto de um estupro, e daí? O estupro foi um meio, você é fruto da vontade de Deus. É por isso que nós não acreditamos no aborto, mesmo em meio a um estupro. Escute o valor que eu estou dando para você. Não é um valor humano, pessoal. Não, é o valor em Deus. O que nós somos, nós só somos em Jesus Cristo. Eu não estou falando que você é bom em nada. Você só é o que é em Cristo Jesus. Sem Ele nós não somos nada. Nós estamos perdidos. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. É por isso que eu resolvi pregar Cristo, porque Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Aí o diabo coloca coisa na nossa mente. Olha, não deu certo isso, não deu certo aquilo, não deu certo aquilo outro. Por quê? Porque ele sabe que espiritualmente Deus, ele já perdeu. A única maneira, escute, queridos, olhe para mim, olhe para mim, por favor. A questão da mente não tem a ver com salvação. A salvação tem a ver com o espírito. A tua salvação tem a ver com a condição espiritual. Ainda que a alma vai ser salva, eu entendo isso, mas a salvação tem a ver com a condição espiritual. A mente tem a ver com a vida na terra. Você está entendendo? A mentalidade tem a ver com a vida na terra, com a tua vida pessoal, com a tua vida emocional, com a tua vida física, saúde, com a tua vida financeira. Quer saber mais? Com a tua vida ministerial, a dimensão do poder que você vai ter no ministério tem a ver com a renovação da sua mente. Porque, escute, toda a plenitude de Jesus Cristo está dentro de você. É por isso que 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une com Ele é um espírito com Ele. A tua mente está dizendo: você está com câncer. O teu espírito diz: mentira, você é curado. Contra qualquer mentira de Satanás na nossa mente, nós precisamos da palavra. Não é pensamento. Escute, mente renovada não é ter pensamento positivo. Mente renovada é pensar como Deus pensa. Mente renovada não é ter pensamento positivo. Deixa eu pensar positivo. Não. Mente renovada é pensar como Deus pensa. E como Deus pensa, de acordo com a palavra. Sabe o que a gente precisa, querido? Tirar o lacre. Só tirar o lacre. O lacre da onde? Da alma. Quanto você ficar procurando poder em você para curar o enfermo, você nunca vai achar, porque você não tem em você, você só tem nele. E o que nós fazemos porque Ele mandou fazer, não porque a gente acha bonito fazer. Ele falou: no meu nome você vai expulsar demônio. Ei, não é no céu. No meu nome você falará novas línguas. Você curará os enfermos. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E porque Ele está sobre mim, Ele me ungiu. Ele me ungiu para libertar os cativos. O que me faz libertar os cativos, sou eu ou Ele?
eu só respondo. O meu papel é só responder. O seu papel é só responder. Ele te ungiu, você é ungido. Para manifestar os céus. E o diabo é uma luta vencida, sempre. Mas ele tenta, sim. Ele tenta para ver se ele consegue enganar você. E muitas vezes tem conseguido. A tua guerra contra ele é posicional, não física. É só posicionamento. Alto lá, capeta. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Vamos colocar de pé. Deixa eu te falar uma coisa. Nós deveríamos pegar isso daqui e investir tempo, dia e noite. Nós deveríamos, olhe para mim, nós deveríamos parar de ver muita coisa que nós estamos vendo na televisão. Esses programas que só passa desgraça. Nós deveríamos, quando você cansar de ler, coloca ela em áudio e vai ouvir. Está limpando a casa ouvindo a Bíblia. Em todo tempo ouvindo a palavra. Pastor, mas eu estou ocupado. Mas o teu ouvido está aberto, ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra, ela vai entrando e vai renovando a tua mente. Como foi que você começou a pensar como você pensa? Você decidiu pensar assim? Não, você não decidiu pensar assim. Tem muitas coisas que você pensa que você não gostaria de pensar. Sabe como é que você começou a pensar assim? Informações. E aí gerou essa deformação. E hoje você pensa desse jeito. Como é que vai mudar? Novas informações. Entrando a palavra, entrando amor, entrando perdão, entrando condição, justiça, apropriação. Querido, se tem um assunto que a igreja não entende, é justiça e apropriação. A igreja não entende justiça e apropriação. Eu não sei porque eu coloquei na minha cabeça que nosso estado era para ser o mesmo, nossa condição em Cristo na terra era para ser a mesma condição de alguém do Estado Islâmico. Nós devíamos nos comparar como os homens bombas, as mulheres bombas, que quando entrasse no lugar estivesse pronto para explodir o reino de Deus naquele lugar. Entrar no lugar de doença e explodir a cura que existe no reino. Entrar no lugar empesteado de demônio e a libertação chegar. Você já imaginou você entrando no lugar, simplesmente por entrar, vou comprar um pão ali. Você só entrou, bom dia! Você não acredita nisso? Você vai ver isso acontecer. Isso não tem nada a ver com misticismo. Isso tem a ver com consciência. O reino não funciona aqui dentro. O reino funciona no planeta. Aonde você passa, o reino está prestes a se manifestar. Ah, eu acho que Deus tem pena de mim, Ele vai me ajudar. Eu acho que Deus vai fazer alguma coisa por mim. Ah, quem sabe? Não, você, quem não sabe é você. Você é filho. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Ei, querido, se essa palavra não dá para viver aqui dentro, você vai ter que ir lá para fora. Dentro de mim está assim, ó. Eu estou doido para voar, irmão. Abre a tua boca, começa a orar em outras línguas. Não fica olhando para mim com a boca fechada. Abre a tua boca, aumente o volume da sua voz. Abre a tua boca, deixa o Espírito te pegar. Deixa o Espírito te pegar. Fortalezas estão sendo quebradas nessa noite. Fortalezas estão sendo quebradas nessa noite. Sofisma, mentiras. Eu declaro pessoas sendo curadas nessa noite. Curadas nas suas emoções. Yalaye basure mamaye lobe kabaso yela mamaye le mama kobe babaso ayele mamaye. Sole baba yeba kobe baba yona yeba so dere baba ko dere bako dere ba shore le ma yeba ye oh ya la baba 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 sho la makandara la baba kobe baba so la makode le basu e ela mama yoreye. Abre a tua boca, deixa o Espírito fluir. Yeah, yeah. Nala baba ye dole mo be ya kandala ma. Dole baba ye, dole baba ye, dole baba ye. Oh! Que o reino se manifeste, que o céu se manifeste, sinais e prodígios. Tu és a vida, tu és a cura, tu és a cura, tu és a cura, tu és a cura. Oh! Tu és a vida. Abre a tua boca. Seja cheio, seja cheia, seja curado. Oh! Oh! Xalamamaiera, iera, iera, iera. Lole mamaie, olha mamamaiera, iera babaçô. Toda doença desapareça do nosso meio agora. Toda doença desapareça do nosso meio agora. Toda doença na alma, no corpo, órgãos paralisados volte a funcionar. Milagres se manifeste aqui agora. Que os céus inunde esse lugar. Que os céus inunde a terra. 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 Que os
os céus inundem cada área da sua vida. Tu me desvendas com uma melodia e me secas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Tu me desvendas com uma melodia e me secas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão e eu não sou mais escravo. Pega as suas mãos, enche o teu pulmão e cante. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou mais escravo. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 abre o mar pra eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Me resgatou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar. Abre o mar pra eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito
Eu sou. filho de Deus. Diga eu sou, eu sou. E eu sou filho de Deus. A última vez, eu sou. E eu sou filho de Deus. Aleluia! Aleluia! O que o diabo podia contra nós, estou falando para aqueles que já nasceram de novo, ficou antes do Mar Vermelho. Eu não estou falando que ele não tente, que ele não batalhe contra você, mas a nossa batalha é posicional. Ele já é derrotado. Ele não pode mais vencer você. Nós somos participantes do Cordeiro, do sangue, da morte e da ressurreição. O que você vai fazer com isso, eu não sei, mas eu espero que você faça alguma coisa. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus e participar do Cordeiro? Tem alguém nessa noite: pastor, eu entendi essa palavra, eu ainda não entreguei minha vida a Jesus. Ou eu um dia me entreguei, eu entreguei, mas afastei, quero voltar hoje. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer sair do seu lugar e vir aqui? Eu quero orar por você. Querido, isso não é uma oferta barata, isso é o tesouro precioso. Ele é a pérola de maior valor. Se você quer fazer isso, saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Aquele que não reconhece o Cordeiro, o inimigo tem acesso sobre a vida dele. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Claro que é uma escolha, e não é por medo, é por entendimento, é por clareza. Por isso que entregar a vida a Jesus é ser livre das garras de Satanás, é sair do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Amém. Vamos orar. Como é seu nome, querida? É sua irmã? Brenda. Amém. Ore comigo, Brenda. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua voz. Eu abro meu coração para ti. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu rompo com todo o meu passado. E a partir de hoje, a minha vida é tua. Espírito Santo, me conduza, me direcione, me ensine, me convença. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Só um instante. Você, querida, ela está entregando a vida a Jesus? É? Amém. Você está abrindo seu coração para Jesus? Amém? Então ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça morada. Perdoe os meus pecados. A partir de hoje, eu quero viver contigo. Tu és Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, me ensine, me convença e me console. Em todos os meus caminhos eu pertenço a ti. Amém? Olhe para trás, você tem uma família que O que aconteceu com o fogo? O que aconteceu
com a paixão. Eu preciso saber, eu quero descobrir, pois preciso voltar a queimar. O que aconteceu com o fogo? O que aconteceu com a paixão? Eu preciso saber, eu quero descobrir.